Vou passar a palavra agora. Nós estamos a 15 minutos do término do nosso prazo, que está sendo solicitado, eu acho que não vai ser possível. Vou passar a palavra ao secretário Renato Barandia, para que ele proceda às perguntas e indagações, respostas às indagações que foram postas. Por favor, secretário. Bom, vereador Sabendo Abatino, que nós temos 15 minutos, o meio ambiente também teria que falar, e os parlamentares, o senhor use o tempo conforme for necessário, mas... vou tentar ser o mais breve e conciso possível para poder responder tudo nesse limite de tempo. Primeiramente, parabenizar a população que ainda está aqui. Vejo que grande parte que fez uso da palavra já foi embora, fez uso da palavra e não quer ouvir a resposta. Para os que continuam aqui, fica aqui. Bom, fica aqui esse registro. Vou tentar abarcar primeiro as questões maiores, mais amplas. Primeiro, saudar também a Associação SOS Engenho do Mato. Acho que, pelo que foi colocado aqui hoje, deu um exemplo de cidadania. O plano diretor não é perfeito, nunca pretendeu ser. O Poder Executivo não detém o monopólio do saber, nunca teve essa pretensão. O projeto de lei foi feito de maneira participativa para tentar alcançar ao máximo as reivindicações da população. Na época da construção do projeto de lei, não vieram sugestões e reivindicações nesse sentido que estão sendo trazidas agora. Por isso que isso não foi levado ao projeto de lei. Por outro lado, as outras associações de moradores de outros bairros fizeram reivindicações nesse sentido. Então, a presença de vocês aqui só mostra a importância dessa audiência pública que está sendo agora organizada, não mais pelo Executivo. O Executivo está aqui como convidado, mas pela Casa Legislativa. E nesse sentido, vereadores, eu reitero o que eu já falei em outras audiências públicas: a Secretaria de Urbanismo está inteiramente à disposição no que for necessário para subsidiar qualquer modificação em macrozoneamento, reconhecimento como zona ZEPAC, zona PAU, do bairro do Engenho do Mato e das comunidades ali pertencentes. Eu acho que é um reconhecimento legítimo que vocês trazem aqui. Eu acho que é um reconhecimento importante dessas áreas culturais do Engenho do Mato, comunidades tradicionais que existem ali. Já antecipo aqui a opinião do Poder Executivo, mas também colocando à disposição para auxiliar na confecção de emendas que atendam a população, atendam ao que foi colocado aqui pela população do Engenho do Mato. Em relação à questão da Lagoa de Itaipu, eu vou até me ater aqui objetivamente ao que trouxe o Alexandre Inácio, porque acho que ele resumiu bem o que se coloca aqui nessa questão. Qual foi o motivo de desconsiderar o decreto do PESET? Não, pelo contrário, o Mapa 5 considera o decreto. Agora, acontece que há um impasse jurídico na Justiça Federal. Espera aí, Kátia, por favor. Eu tenho só 15 minutos para responder, por favor. Olha só, Alexandre, como é que funciona? Esse processo participativo, por exemplo, que não teve nenhuma reivindicação no sentido que está vendo agora do Engenho do Mato, mas que vai ser colocado a partir de agora, ele é um grande orientador, do que deve vir a ser o projeto de lei. Mas o projeto de lei, a versão final, é uma prerrogativa do Executivo. E assim não por uma vontade da Secretaria de Urbanismo ou da Secretaria do Meio Ambiente, é porque ele tem que respeitar preceitos. Um dos fundamentais dele, por ser uma lei, são os preceitos legais. A partir do momento em que a Secretaria de Urbanismo, em conjunto com Meio Ambiente, demais secretarias, como Habitação, Assistência Social e outras, promove, elabora o projeto de lei e os seus anexos viram a letra da lei, viram anexos ao projeto de lei, esses mapas, isso passa pelo crivo da Procuradoria, das assessorias jurídicas das secretarias, e nós fomos alertados que, em termos de efeito legal, hoje, aquela área não pertence ao PESET. Tá? Hoje, em termos de efeito legal, aquela área não pertence ao PESET. Quer dizer que isso é definitivo? Não. Não estamos afirmando isso. Mas há uma questão sob júdice, há uma decisão liminar,
E essa decisão liminar tem força judicial. Trazer de antemão que aquela área deve ser macroárea de preservação do ambiente natural, sem estar de fato o PESET em vigor, o município estaria incorrendo em chamar para si uma responsabilidade que o governo do Estado havia assumido. Qual? A de, por exemplo, entre diversas outras, indenizar os proprietários daquelas áreas. Se o município assume isso a descoberto por causa da decisão judicial, o município pode estar comprometendo recursos financeiros de diversas gerações em indenizações por causa de uma canetada. Então, a gente tem que atuar com muita responsabilidade nesse caso. Ninguém está aqui para decretar com um plano diretor o que pode ou o que não pode ser construído naquela área. A gente está aqui para indicar. Então, não é assim simples. A gente não pode reduzir essa discussão a esse maniqueísmo de construir ou não construir. Temos que atuar com responsabilidade. Tanto é que na primeira audiência pública, na Câmara dos Vereadores, no mês de junho passado, eu falei e reitero aqui o compromisso público, que já foi assumido até pelo meu chefe, que é o prefeito dessa cidade, de discutir essa questão, a discussão da delimitação, sim, com o PESET, sim, com o CLIP, com todos, com os proprietários, com todos os que fazem parte desse imbróglio, que não foi construído por essa administração, é histórico, diga-se de passagem. O que nós estamos aqui é tendo a coragem de enfrentar e resolver esse impasse, mas com responsabilidade sempre. É só isso que eu estou colocando. Seguindo nessa linha, também eu acho que cabe aqui acalmar a população de uma maneira geral. Diversas pessoas fizeram uso da palavra aqui hoje, afirmando assertivamente, com muita veemência, de que esse plano diretor veio para adensar a região oceânica. Qual é o gabarito da Francisco da Cruz Nunes? Qual é o gabarito de Itaipu? Não tem a palavra gabarito mencionada nenhuma vez nos 310 artigos desse projeto de lei, por um motivo simples. Gente, por um motivo... Por favor, ordenar a audiência para que a gente Isso acontece por um motivo objetivo. O gabarito não é alterado pelo plano diretor. O plano diretor não vai adensar, o plano diretor não vai verticalizar nada na região oceânica. Não está em nenhum dos artigos do plano diretor, e eu faço um desafio que me tragam aonde que isso está escrito. Não há isso no plano diretor, não há menção à alteração de gabarito, de verticalização, nada nesse sentido. E não há nada que sugira nada nesse sentido. E aí, eu pego aqui como exemplo a fala aqui do companheiro Fernando Tinoco, são as leis de uso, a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo. No caso da região oceânica, é o PUR da região oceânica, Lei 1968 de 2002. Essa lei não está sendo alterada pelo plano diretor. Ela continua igual, os parâmetros continuam os mesmos. O plano diretor não está verticalizando. É simples assim. Eu pego aqui como exemplo o companheiro aqui, Fernando Tinoco, que disse, pegou lá, porque Itaipu e Engenho do Mato estão mapeados como macroárea de qualificação urbana. E disse, segundo ele, que essa é uma macroárea que diz que ali é uma área de expansão. Só que ele não continua a frase. Eu vou ler, então, o artigo 17 do projeto de lei 08. A macroárea de qualificação urbana, ou seja, toda a área ocupada pela população hoje, na região oceânica, seja no Engenho do Mato, seja na Serra Grande, Cafubá, Piratininga, toda a ocupação urbana é macroárea de qualificação urbana. Essa macroárea compreende as áreas de expansão urbana, caracterizadas, faltou completar isso, né, Fernando? Caracterizadas por baixa densidade populacional, com predominância de lotes residenciais unifamiliares, mais distantes do centro, como foi apresentado aqui, compondo um padrão subequipado de urbanização. É o que todos reivindicaram aqui. O companheiro da Cultura veio
acabou de dizer isso, que falta equipamento educacional, cultural, e pequena oferta de comércio e serviços. E ainda digo mais, a primeira diretriz, a diretriz número 1 dessa macroárea, vou ler aqui, está no projeto de lei. Controlar os processos de adensamento construtivo. Começa assim, é a primeira diretriz. Em que momento, então, o plano diretor está adensando? Ele propõe justamente o contrário para a região oceânica. Controlar os processos de adensamento construtivos de modo, em níveis intermediários, de modo a evitar prejuízo para os bairros, é tudo que a população mais quer, de modo a evitar prejuízos para os bairros, sobrecargas no sistema viário local, de áreas localizadas em pontos distantes do sistema de transporte público coletivo. Está no projeto de lei do plano diretor. E aí, companheiro, também o... Como é que é o nome dele ali? Cássio, não. Esse senhor aqui, Adelson Oliveira. Senhor Adelson, desculpa, com todo o respeito, não tem o menor cabimento chegar aqui na frente e dizer que foi aprovado, que um plano diretor, colocar em xeque tudo que está sendo discutido aqui hoje. Não tem cabimento discutir nada aqui, que a prefeitura vai passar por cima, a exemplo do que fez atrás do Real, onde aprovou 34 pavimentos, mas isso não existe, isso não existe. Não existe menor condição de se aprovar 34 pavimentos na região oceânica. Gente, vamos respeitar o direito da palavra do secretário, por favor, para ordenar. Enfim, não é verdade. Não há aprovação de 34 pavimentos, conforme foi dito no microfone aqui na frente, atrás do supermercado Real. Esse tipo de coisa, eu só vou fazer um pedido para vocês que estão aqui até essa hora, de novo, reivindicando questões legítimas dos bairros. A gente precisa ter responsabilidade, principalmente quando vem aqui na frente. Não adianta chegar aqui na frente e ler meio artigo. Não adianta vir aqui na frente e dizer que aprovou 34 pavimentos, que não é verdade. Então, isso só cria instabilidade, isso só prejudica o debate. Continua. Mas o senhor falou pavimentos. O senhor falou pavimentos. Está gravado e filmado. Bom, em relação às questões de Itacoatiara, indo de bairro em bairro, de novo, a diretora do Museu Arqueológico aqui fez um desabafo. Eu entendo, são muitas questões que muitas pessoas querem desabafar há muito tempo. É uma oportunidade quando vê o poder público aqui na frente com o microfone. O que eu peço, e ela trouxe aqui diversos pontos culturais fundamentais da região oceânica. O que eu peço pode ser por papel, não precisa nem trazer na próxima audiência, pode mandar aqui para os vereadores, a Casa Legislativa do Povo, que fiscaliza o Poder Executivo, que traga as propostas para essas áreas. A Secretaria de Urbanismo, eu garanto, é a primeira que vai ter, peraí, isso, companheiro, por favor. Gente, o secretário precisa... A Secretaria de Urbanismo, eu garanto a vocês, e eu falo em nome, eu acho que eu estou falando em nome da Prefeitura como um todo, vai ser a primeira a assinar embaixo de todas as propostas que vierem no sentido de preservar esse patrimônio cultural. Mas nós queremos propostas. Propostas. É para isso que tem audiência pública. Tragam propostas. Temos outra audiência pública daqui 2 semanas no Colégio Itapuca. Tragam propostas para essas áreas. Eu tenho certeza que os vereadores vão ter o maior prazer em apresentar tudo isso como emenda legislativa, modificando e aperfeiçoando o plano diretor de Niterói. Gente, eu vou pedir para poder manter a ordem da audiência pública, para que tenha condição. Na verdade, já estourou o tempo, são 10 horas. Já estourou? Amanda vai abrir mão do tempo dela? Amanda, tem alguma coisa a responder? Não? Tem. Abre mão aí, me dá mais 5 minutos que eu concluir. Gente, só um minuto. Eu fui chamado pela direção do colégio, já são 10 horas, nos foi dado mais 20 minutos. E eu queria dar a oportunidade de nós escutarmos também o meio ambiente. E eu agradeço a diretora pela tolerância, que foi combinado e pactuado que seria às 22 horas. Obrigado, por favor, secretário. Bom, de novo... Tá, eu vou... Só mais 2 minutos eu passo a palavra para os vereadores. Tá.
De novo, pessoal, também foi colocado aqui que o plano diretor prevê 210 prédios, autoriza 210 prédios no entorno da Lagoa de Itaipu. Isso não é verdade. O plano diretor não tem esse poder, o plano diretor tem limites. O plano diretor não é um plano de mobilidade, o plano diretor não é um plano de ocupação do solo, não é um plano urbanístico regional, ele não é um plano de saneamento. Ele é a lei que dá diretrizes norteadoras para todos esses planos setoriais seguirem em uma mesma direção. Então, também não tem nada disso, de aumento de gabarito, de 210 prédios na Lagoa de Itaipu, como diversas pessoas, inclusive, ficaram surpresas aqui ao escutar isso logo no início da audiência pública. De novo, aqui, em relação ao Engenho do Mato, reitero aqui o que foi colocado. Vamos estender, então, vamos propor para a Câmara estender o cuidado que tivemos com Itacoatiara, ao se limitar uma APAU em Itacoatiara, estender isso também ao Engenho do Mato, reconhecendo essas áreas de importância cultural do Engenho do Mato. Um breve esclarecimento também, o Engenho do Mato, assim como Cambuins, todos os bairros, na verdade, da região oceânica estão mapeados como macroárea de qualificação urbana, não é pretendendo que se tenha ali um processo de adensamento, até porque, como eu já disse, a diretriz número 1 é controlar os processos de adensamento. Ela está mapeado desse jeito e não está mapeada como zona de contenção por uma questão metodológica. Toda a área urbanizada ela está dentro, está contida na macrozona do ambiente urbano. Se está urbanizada, por mais que seja espraiada, rarefeita, com grandes áreas verdes, ainda que tenha, aquilo é uma área que foi antropizada, aquilo não é uma área, não é um ambiente natural, é um ambiente urbano. É urbano, pode ser rural, pode ter características rurais, mas não é mais um ambiente natural. Então ela ficou na macrozona do ambiente urbano, subdividida em uma macroárea de qualificação urbana. Isso quer dizer o quê? Que ela demanda questões de qualificação da vida urbana no bairro. Não é adensamento, não é sequer urbanizar com asfalto, pode ser com qualquer outro tipo de pavimento, de filtração. A partir daí que a gente começa essas discussões. O plano diretor não crava nada disso, mas ele identifica, reconhece que aquilo é um ambiente antropizado, e a partir dali, em cada um dos planos setoriais, cada uma dessas questões vão ser abordadas. No plano de saneamento, como é que se faz o saneamento da região, no plano de mobilidade, como é que se faz a pavimentação de cada uma dessas ruas, no plano de uso do solo, como é que se ocupa, com que parâmetros a gente ocupa esse bairro. É assim que funciona o processo de planejamento, respeitando as etapas do planejamento. No mais, o vereador... Isso, então, em todos esses planos a gente vai discutir essa forma de tratamento do bairro, bairro a bairro de Niterói a partir de agora. E isso será tratado dessa forma nos planos. Os planos que regulamentam o plano diretor vão tratar com essa abordagem. E eu ainda alerto aqui, alerto não, na verdade, eu deixo aqui um comunicado, um aviso, que vocês, assim que souberem de qualquer revisão de plano setorial nessa cidade a partir de agora, plano de saneamento, de mobilidade, de uso do solo, estejam presentes e continuem reivindicando isso até o final. Eu poderia estar aqui dizendo para vocês que, não, o plano diretor já garante essa preservação. Estejam presentes lá na frente para ver se isso está sendo levado a cabo, se isso está sendo efetivamente garantido. No mais, estou sendo cobrado aqui pelos dois vereadores o tempo. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, secretário, pela fala. Eu queria passar a palavra para a subsecretária de Meio Ambiente, Amanda, para que proceda com alguns esclarecimentos e respostas que se façam necessário. Boa noite a todos. Eu vou tentar usar pouco tempo para dar fala aos vereadores, estão todos esperando também. Algumas questões que o Renato já contemplou, principalmente sobre o Engenho do Mato. É importante ressaltar que essa área já possui legislação específica através do plano de manejo da Tiririca. Todo tipo de
empreendimento de médio, alto impacto, ele é remetido à administração do parque para anuência e também ciência do que se planeja fazer nessa porção do território. E respondendo diretamente, que eu acho que é uma das questões mais polêmicas da noite, sobre a Lagoa de Itaipu. O Alexandre Inácio perguntou diretamente, né, me fez uma pergunta direta, então acho que tinha outras importantes aqui, acho que muita gente foi embora, nada de tão relevante que não tenha sido contemplado na fala do Renato. Sua pergunta foi? Eu pedi, eu posso responder ao senhor por e-mail? Vou ser bem objetivo, vamos conseguir avançar. E tenho certeza que eu vou esclarecer muito mais. Não, eu sei, Não, nós estamos na audiência pública. O foro agora é audiência pública. Eu estou me predispondo a isso. Estou botando meu gabinete para responder. Por favor. E prometo que na próxima audiência, se não tiver atentado, se não tiver atendido, nós vamos de novo com o meu gabinete. Não, eu vou responder, Tratino. O senhor é o Francisco Eugênio, da MAVE. Eu coloquei aqui o projeto apresentado e não implantado. Esse projeto foi protocolado em alguma secretaria e não teve andamento? Você pode me passar isso? Porque eu... Tá. Amanda, eu estou me propondo... Tá. Eu estou tomando ciência hoje, é por isso que eu estou perguntando ao senhor, você pode me passar? Eu já estou pedindo uma reunião com a associação para poder me colocar a par e presente para encaminhamentos. Obrigado. Não, claro. Eu sei. Maravilha, vamos, por favor, prossiga. Amigo, vamos. Sobre a Lagoa, Alexandre, a primeira audiência sobre o plano diretor, né, sobre a minuta, ela não foi uma audiência boa, justamente porque fomos questionados o tempo todo sobre o desenho, né, o polígono atual da Lagoa, que é um polígono que realmente não contempla a realidade da Lagoa de Itaipu, e a gente sabe disso. Aquela área é importante, é um ecossistema importante, tem biodiversidade, tem vida, e a ideia é que a gente realmente faça de tudo para proteger a maior porção daquele território. A Secretaria de Meio Ambiente convidou algumas pessoas que estão presentes aqui, acho que algumas já saíram, para um grupo de estudos, para a gente rever essa delimitação. Independente do que vem sendo julgado, tramitado, a gente também tem legitimidade para transformar aquilo numa área de preservação permanente, como foi diretamente prometido para vocês e como é possível através de um zoneamento. É um outro mecanismo. Desapropriações, outras questões, eu acho que elas são discutidas posteriormente. Acho que a importância daquela área para a cidade, como remanescente, ela é única. Então, me coloco novamente aqui à disposição e peço a ajuda de vocês. Eu recebi do CLIP, do SECROM, uma poligonal, que foi trabalhada também pelo meio ambiente e enviada à Secretaria de Urbanismo, para que eles possam também amadurecer internamente e ver como a gente pode chegar no meio termo. Então, eu peço a compreensão de vocês e também a ajuda nessa luta que é de todos nós, sobre a Lagoa.